Esse problema se inicia no pós-Segunda Guerra Mundial. Na verdade, desde o século XIX, a comunidade judaica, principalmente na Europa, começa a se mobilizar em torno de uma ideia de nacionalidade e começam a defender a ideia do retorno da comunidade judaica ao seu território bíblico, vamos dizer assim, território de origem, a volta a Sião. É por isso que o movimento inicial no século XIX é chamado de sionismo. Sionismo. O que é isso? Sionismo é um movimento político que quer, vamos dizer assim, na onda do nacionalismo do século XIX, transformar uma ideia de comunidade religiosa, de comunidade tradicional, em nação. A nação judaica, que dentro de uma lógica histórica e bíblica, estaria fora da sua terra de origem desde a diáspora no Império Romano. Não é? Então eles querem retornar a Sião, eles querem retornar à Terra Santa. Então o projeto inicial era a compra de territórios, de propriedades, dentro de uma região que está desde a década de 20, sob controle do Império Britânico, com o fim do Império Otomano, Primeira Guerra Mundial, que é chamado de Palestina. Eles querem retornar o quê? À Palestina e criar um Estado judaico. Palestina até 1924, aproximadamente, estava sob controle do Império Otomano. Quando o Império Otomano perde a Primeira Guerra, aquela região do Oriente Médio vai ser dividida entre franceses e britânicos. A região do Líbano e da Síria ficam sob controle da França e regiões como Kuwait, Iraque, Jordânia, Transjordânia e Palestina ficam sob controle britânico. Então temos ali o quê? Um território chamado Palestina sob protetorado britânico. O que acontece? Teremos a Segunda Guerra Mundial e teremos o trágico fenômeno do quê? Do Holocausto. E após a Segunda Guerra, volta-se a discutir a ideia do quê? De um Estado que abrigaria esse povo, o povo judeu. E por iniciativa da ONU, com o apoio dos norte-americanos, inclusive do Brasil, nós vamos o quê? Observar a criação do Estado de Israel, mas dentro de um planejamento. Faz-se da região da Palestina quase o quê? Um tabuleiro de xadrez, dividido em 4. O litoral setentrional fica sob controle dos israelenses. E o litoral meridional fica sob controle dos palestinos. A região interiorana sul, né, da Palestina ficaria sob controle dos israelenses. E a norte, Palestina. E Jerusalém se tornaria uma cidade autônoma, uma espécie de cidade-estado, com autonomia. E o que vai acontecer? Com a criação do Estado palestino, os países árabes da região não aceitam essa divisão, dizendo que o quê? O povo árabe palestino estaria sendo usurpado de suas terras. Então há a guerra de independência. E Israel, com apoio principalmente dos norte-americanos, vencem a guerra. Vamos observar, ao longo do quê? Do início da segunda metade do século XX, estou falando aqui de década de 50, de 60 e de 70, teremos outras guerras com nações vizinhas àquela região, Egito, Síria, Jordânia, Líbia, a chamada União Árabe na época, que serão mais à frente a Guerra dos 6 Dias, na década de 60, e a Guerra do Yom Kippur, né? Yom Kippur. E nesse momento, com as vitórias de Israel, essa região que era até então, né, legítima dos palestinos, será ocupada pelos israelenses. Chegamos a tal ponto em que Israel vai invadir território sírio, até hoje, as colinas de Golã, e até 1980, a Península de Sinai estava sob controle também dos israelenses, depois sendo devolvido pelo Tratado de Camp Davis
ao governo do Egito.